TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou o TDAH, se a pessoa tem um ou outro, ou os dois, né, tem transtorno, junto da superdotação. Então, ela tem a dupla excepcionalidade com TDAH, ou TEA, ou tudo junto. Essa pessoa se torna menos inteligente porque ela tem o transtorno junto? Mito ou verdade? O que vocês acham? Mito, não, mito. Quem mais? Eu escuto muita gente falando isso. Mito. A Débora acha mito, Marcel mito. Segue no mapa mito, Marcos mito. O Fabrício, não sei se menos inteligente, mas os resultados que entrego na vida são sempre muito menores. Interessante seu comentário, viu, Fabrício? Ó, quem tem o TEA, quem tem TDAH, não é menos inteligente, tá? Tem muita gente que nem sabe que um dos critérios de exclusão do diagnóstico do TDAH, ou seja, você tem que descartar isso primeiro para falar em TDAH, é justamente a gente fazer a avaliação cognitiva. Se a pessoa tiver prejuízo cognitivo, então aquilo, no caso, por exemplo, o transtorno da deficiência intelectual, que é a famosa deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual, ela ou tem deficiência intelectual ou TDAH. A gente ainda não tem evidências de que existem os dois juntos, sabiam? Então, hoje, até o momento dos protocolos diagnósticos, é que quem tem deficiência intelectual não tem TDAH. E quem tem TDAH, você tem que descartar se não tem deficiência intelectual primeiro. Que é diferente do TEA. O TEA é muito comum, inclusive, a pessoa ter deficiência intelectual junto. Mas ter o TEA por si só não quer dizer que a pessoa é menos inteligente. O transtorno não tem nada a ver, o transtorno em si, o TEA, não tem nada a ver com deficiência intelectual, com prejuízo nesse sentido de funcionamento cognitivo, tá? De inteligência. Mas é comum a deficiência intelectual estar associada por questões genéticas, de manifestação e expressão de genes, tá? Só que ter o TEA por si só, aqui a gente está falando de dupla excepcionalidade, então altas habilidades por dotação. O TEA torna a pessoa menos inteligente? Não torna menos. Mas o Fabrício fala muito bem, faz a pessoa sofrer mais. É claro, ela tem transtorno junto, ela tem uma doença psiquiátrica junto. Então ela vai sofrer mais, ela vai ter a qualidade de vida dela afetada. Ela vai ter prejuízo no caso do TEA, muitos prejuízos sociais, na comunicação social, na interação com outras pessoas. No caso do TDAH, é comum ter prejuízos cognitivos, mas não de inteligência. É comum ter prejuízos no caso de déficit de atenção, do funcionamento da atenção da pessoa. Em geral, os testes têm rebaixamento de desempenho, muitas vezes abaixo da média esperada para atenção e não de inteligência, tá? A memória, é muito comum memória de curto prazo prejudicada no TDAH, quem tem TDAH associado. E aí a superdotação junto compensa a memória de longo prazo, que em geral é muito boa, mas a memória de curto prazo não funciona bem. Não é inteligência que é o problema. A pessoa não é menos inteligente. A pessoa ela tem alguns prejuízos cognitivos, no caso do TDAH, e o TEA não tem a ver com questões cognitivas. São outras questões, é um funcionamento cerebral diferente, mas não em relação ao funcionamento cognitivo geral.